Um pacto suicida é aquele onde duas ou mais pessoas concordam em tirar as suas próprias vidas ao mesmo tempo e no mesmo local. A teoria por trás de alguém querer tirar a sua própria vida é que a pessoa sentia um forte desejo de morrer e que tinha capacidade de agir sobre este desejo, associado também a um fraco sentido de preservação própria, que podia já vir do próprio pensamento de terminar a sua própria vida, possivelmente tentativas anteriores de o fazer e também a ruminação do plano em si. Para que um pacto vida possa acontecer, é preciso então que pelo menos duas pessoas se encontrem nesta situação e que, para além disso, sintam a vontade de agir sobre o plano juntas. E por isso, normalmente, as pessoas que cometem este pacto são muito chegadas. No entanto, isto é também extremamente raro, porque são demasiadas circunstâncias que têm de se alinhar e por isso os pactos suicidas constituem menos de 1% dos suicídios. Normalmente, para estes casos, são atribuídos papéis. Temos o instigador, que é a pessoa que tem a ideia de fazer o pacto, e o cooperador, que é a pessoa ou as pessoas que concordam em fazer o pacto. Normalmente, a pessoa que faz o papel de instigador é também a pessoa que desenha e planeia como, quando, onde é que vai acontecer o pacto. E sabemos também que existem mais homens que desempenham o papel de instigador do que mulheres, porque normalmente eles conseguem convencer as parceiras. Um dos maiores pactos suicidas que aconteceu na história é o Pacto de Jonestown. Este pacto aconteceu nos Estados Unidos da América em 1978, quando o líder de um grupo religioso, o reverendo Jim Jones, convenceu mais de 900 pessoas a beberem sumo que continha cianeto, sendo que ele próprio bebeu também o sumo. No entanto, muita gente caracteriza este pacto como, na verdade, um homicídio-suicídio, porque este grupo religioso tinha muito o aspecto de ser, na verdade, um culto, e por isso existe aqui todo o fator manipulação por parte do líder. Mas então isto coloca-nos a questão: como é que nós distinguimos aquilo que é um pacto suicida para um homicídio-suicídio? Esta é a grande questão do episódio de hoje. Este é o caso da Fernanda Baltazar, que também ficou conhecida por assassina do gelo seco. A Fernanda foi condenada por assassinar o seu namorado da altura, Hugo Oliveira. No entanto, a Fernanda sempre manteve a sua inocência e disse que, na verdade, o que eles estavam a fazer era um pacto suicida. O Hugo Oliveira nasceu e cresceu no norte de Portugal e ele morava em Vila Nova de Famalicão com os pais e com a irmã. Desde cedo que o Hugo demonstrava ter algum tipo de problema psicológico, e eu digo isto porque a irmã do Hugo partilhou que se lembra de ver o Hugo a andar para trás e para a frente na casa, a falar sozinho e muitas vezes a demonstrar agressividade verbal. Em adulto, o Hugo foi estudar para o Porto e, mesmo com quase 30 anos, os pais continuavam a tomar conta dele financeiramente, a sustentá-lo, davam-lhe cerca de 70 € por semana. A Fernanda Baltazar também nasceu e cresceu no norte de Portugal, mais especificamente em Vila Nova de Gaia, e quando ela se tornou adulta, decidiu que a sua carreira iria ser professora. Então, com quase 30 anos, a Fernanda já era professora de português e de inglês a alunos do básico. Foi em 2011 que a Fernanda e o Hugo se conheceram no Porto, porque eles estavam os dois a frequentar o mestrado para realização de cinema e de televisão. E quem os conheceu na altura disse que aquilo foi mesmo amor à primeira vista. Tanto a Fernanda como o Hugo ficaram rapidamente fascinados um pelo outro. Eles iniciaram um relacionamento amoroso e namoraram durante vários meses, até que a Fernanda decidiu que talvez fizesse sentido que eles fossem para Lisboa. Então a Fernanda alugou um apartamento no Parque das Nações com uma renda mensal de 750 €, sendo que a Fernanda pagou o primeiro ano adiantado. Hoje em dia, uma renda de 750 € parece quase que uma ilusão, pelo menos para quem mora no centro das cidades, e especialmente se formos a ter em conta que estamos a falar do Parque das Nações, que é das zonas mais caras de Lisboa. Atualmente não se arranja um apartamento no Parque das Nações por menos de 1000 € por mês, e estamos a falar de apartamentos minúsculos.
Mas não nos podemos esquecer da inflação. A verdade é que esta renda, para ali aquela época de 2011 a 2014, já era uma renda considerada alta, especialmente tendo em conta que a Fernanda a estava a pagar sozinha com o salário de uma professora. Então, como é que a Fernanda, só com um salário de professora, foi capaz de pagar 750 € por mês, eventualmente, e ao início dar aquele ano adiantado? Então, para além das aulas na escola, a Fernanda dava também explicações. Mas ainda mais lucrativo do que isso é que a Fernanda tinha heranças. Ela recebeu várias heranças no formato de ouro, de obras de arte e terrenos, o que lhe deu algum rendimento. Foi durante este período que a Fernanda e o Hugo moraram em Lisboa que eles começaram a ter uma relação que viviam muito um para o outro e única e exclusivamente um para o outro. Parece-me uma relação que não era propriamente saudável para nenhum dos dois. E depois, só porque sim, talvez para agradar os pais do Hugo, eles começaram a mentir sobre várias coisas. Eles mentiram a dizer que a Fernanda estava grávida, eles mentiram a dizer que tinham ficado noivos e que se iam casar. Por isso, eles começaram ali a criar uma bolha à volta deles, onde só eles sabiam a verdade, só eles sabiam como é que estavam naquele relacionamento e. Infelizmente, muito daquilo que nós sabemos da relação soubemos-lo pela perspectiva da Fernanda, por isso vamos sempre ter isto em atenção, que foi a Fernanda que partilhou estas coisas. Relativamente ao casamento, a verdade é que tudo dava a entender que eles se iam mesmo casar. Eles ficaram mesmo noivos, eles foram mesmo ao conservatório onde conseguiram a autorização para se casar. A questão aqui é que eles tinham apenas 6 meses para o fazer, é tipo o período que o conservatório dá desde que dá a autorização até que o casal se case mesmo. E durante este período a Fernanda comprou alianças, depois ela gravou nas alianças o nome dos dois e também a data quando eles começaram a namorar. No entanto, eles deixaram o tal período de 6 meses expirar, quer dizer que se eles quisessem mesmo casar, tinham de retomar o processo desde o início. E não o fizeram. A Fernanda mais tarde disse em tribunal que foi porque o Hugo desistiu, mas não temos forma de saber, porque o Hugo infelizmente já não está cá para se defender. E apesar do casamento já não ser uma hipótese real, tanto a Fernanda como o Hugo continuaram a mentir à família do Hugo, a dizer que iam se casar e que tinham data marcada. Eles inventavam datas, por exemplo, eles diziam: o casamento vai acontecer no dia 20 de setembro. E depois, quando se começava a aproximar da data, adiavam para 10 de outubro. E depois estavam sempre a adiar, até que chegaram a uma data que supostamente iria mesmo acontecer, pelo menos da perspectiva da família do Hugo, que era o dia 25 de dezembro de 2016. Umas semanas antes da época do Natal, tanto a Fernanda como o Hugo estavam no norte do país e no dia 23 de dezembro de 2016 eles fizeram os dois a viagem desde o norte de Portugal até à capital, até Lisboa. O Hugo veio com 2.100 € no bolso, dinheiro que o pai dele lhe deu, porque acreditava que estava a ajudar a pagar o casamento que supostamente iria acontecer no dia 25, ou seja, passado apenas 2 dias. Quando chegaram a Lisboa, a Fernanda pegou no telemóvel e ligou para uma empresa que entregava gelo seco. E ela encomendou 35 quilos de gelo seco e pediu que fosse entregue na casa do casal. No dia seguinte, véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2016, a Fernanda quis dar um mimo ao Hugo. Ela levou-o a jantar a um restaurante de um hotel de luxo, que é o Ritz, em Lisboa, e eles experimentaram carne de veado. A Fernanda pagou mais de 300 € por esta refeição. No entanto, ela mais tarde disse em tribunal que tudo aquilo que ela ofereceu ao Hugo durante o relacionamento dos dois, desde este jantar, aos mimos que lhe dava, a pagar a renda sozinha, ela basicamente sustentar o Hugo, ela disse que tudo isso era dado com muito gosto e que nunca foi obrigada a nada, vinha do coração. Depois deste jantar maravilhoso, eles regressaram ao seu apartamento no Parque das Nações. No caminho, pararam num hipermercado onde compraram uma braseira a carvão e que aqui depois mais tarde a Fernanda justificou que era porque já estava muito frio naquela altura e o apartamento não tinha aquecimento. Quando eles chegaram ao apartamento onde já se encontravam os 35 quilos de gelo seco, então eles ligaram a braseira para se aquecerem. O que se passou nas próximas horas só a Fernanda sabe com certeza, mas independentemente do que tenha acontecido, e nós já vamos falar do que é que aconteceu tanto da perspectiva das autoridades como da Fernanda, mas infelizmente o resultado daquela noite foi que o Hugo perdeu a vida. Enquanto o Hugo estava naquele apartamento a morrer, a Fernanda estava a caminho do Porto.
E quando a família do Hugo começou a dar falta dele, porque ele não respondia, não atendia às chamadas, não dizia nada, eles ligaram à Fernanda a perguntar se ela fazia ideia afinal onde é que estava o Hugo, porque eles eram unha com carne, estavam sempre juntos a toda a hora, especialmente sendo que estavam em Lisboa, mas a Fernanda assegurou-lhes que ela não fazia ideia onde é que estava o Hugo. As autoridades acabaram por ser contactadas e, quando foram até ao apartamento no Parque das Nações, entraram no quarto do Hugo e da Fernanda e na cama encontraram o corpo do Hugo, completamente queimado, carbonizado, e também na cena estava gelo seco. Dióxido de carbono é o gás que nós libertamos sempre que expiramos. Ele existe também na atmosfera, constitui ali mais ou menos 0,04% dos gases da atmosfera e assim em pequenas quantidades não é de todo perigoso para o ser humano. Quando estamos expostos a quantidades leves a moderadas de dióxido de carbono, por exemplo, quando estamos no trabalho e estamos numa sala de reunião a ter uma reunião longa que nunca mais acaba e está tudo fechado, as portas, as janelas, e está toda a gente ali a respirar o mesmo ar, ou então quando ficamos demasiado tempo no quarto a dormir com a porta e as janelas fechadas e depois parece que quando acordamos o ar está mais pesado, nós começamos a sentir sintomas como, por exemplo, mais cansaço, se calhar um bocadinho mais dificuldade a respirar, pode-nos começar também a doer a cabeça. No entanto, se formos expostos a grandes quantidades de dióxido de carbono, a história já é outra. Pode ser mesmo muito prejudicial para a nossa saúde. Começamos a sentir sintomas como sérias dificuldades a respirar, podemos mesmo ter convulsões, perder a consciência e, se esta perda de consciência for prolongada, pode mesmo levar à morte. Como referi há pouco, então, o dióxido de carbono existe na natureza em estado gasoso, por exemplo, o ar que expiramos. Mas ele também existe em estado sólido e aqui já não é natural, já é criado pelo homem. E o dióxido de carbono em estado sólido é conhecido como o gelo seco. Quando o gelo seco evapora, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, e por isso é que ele tem este nome, gelo seco, porque nunca fica molhado. Esta característica, mais o facto de que a temperatura de superfície do gelo seco são menos 78,5 graus Celsius, torna-o excelente para transportar mercadoria que tem de se manter congelada durante grandes distâncias. Por outro lado, se o gelo seco não for preservado a menos 78,5 graus Celsius, ele pode evaporar em menos de 24 horas. E quando nós compramos gelo seco, é aconselhado guardá-lo numa bolsa térmica em vez de o pôr no congelador, porque o congelador é quente demais para o gelo seco e se o pusermos lá dentro ele vai evaporar mais rápido. O ser humano já encontrou vários propósitos para o gelo seco. Por exemplo, transportar órgãos ou então fazer limpezas a gelo seco, mas a mais comum, que acredito que toda a gente já tenha visto, é utilizarem na restauração, por exemplo, no sushi, quando se levanta a tampa e sai aquele fumo todo, ou então em cocktails que começam a libertar fumo quando é deitado o álcool por cima. Isso tudo é gelo seco a evaporar. Quando se está a lidar com gelo seco é preciso ter alguns cuidados. A mais óbvia é que, por a temperatura de superfície ser tão baixa, se não tivermos cuidado quando formos a pegar em gelo seco, podemos nos queimar gravemente. Até mesmo quando é utilizado em comida ou em bebida, como falamos há bocadinho, é preciso ter muito cuidado. Ele só pode ser utilizado em quantidades muito pequenas. Caso contrário, pode queimar a boca, a garganta ou o esófago, pode ser mesmo muito prejudicial. E para além disso, quando uma pessoa está presa numa sala onde está gelo seco ativamente a evaporar, a pessoa pode começar a sentir aqueles sintomas que falamos há bocadinho e pode se tornar perigoso porque a pessoa pode chegar ao ponto de perder a consciência, ter as tais convulsões e, no final das contas, perder a sua vida. E por este motivo, infelizmente, vão-se falando de algumas histórias de pessoas que morreram por causa de gelo seco. Por exemplo, em 2020, em Moscovo, uma rapariga estava a dar uma festa de aniversário e toda a gente estava na sauna. Depois, quando eles saíram, estavam com muito calor e acharam que dava ali um aspecto misterioso à piscina e que também a ia refrescar mais rapidamente pôr gelo seco lá para dentro. No entanto, o gelo seco ao contacto com a água começou a evaporar muito rápido e a libertar muito dióxido de carbono, e por isso várias pessoas perderam os sentidos e 3 pessoas faleceram, uma delas o marido da tal aniversariante.
Ainda este ano, em 2025, um casal no Texas ia dar uma festa e comprou vários quilos de gelo seco e eles armazenaram-no numa cave que eles tinham que servia como uma espécie de adega. E eles ficaram lá os joelhos fechados a fazer qualquer coisa, com certeza, durante vários minutos e o gelo seco a evaporar acabou por os deixar inconscientes e infelizmente eles também perderam os dois a vida. Mas estes dois casos que eu acabei de falar e outros casos que vão acontecendo são acidentes e infelizmente acontecem. O que é menos comum é alguém pensar: olha, vou utilizar gelo seco para assassinar alguém. Mas a situação aqui é que foi precisamente isso que pensou a Fernanda Baltazar para terminar com a vida do Hugo Oliveira. Quando a polícia entrou no apartamento no Parque das Nações e viu o cadáver e depois conseguiu identificar o cadáver como sendo o Hugo, eles avisaram a família, que ficou com certeza destroçada. A família sentiu a responsabilidade de ligar à Fernanda a contar que o Hugo tinha perdido a vida, quer dizer, ela supostamente ia ser a futura mulher dele, passado um dia ou naquele próprio dia, não sei ao certo quando é que a polícia conseguiu chegar ao apartamento, e quando eles lhe contaram que o Hugo estava morto, a Fernanda já sabia. No entanto, ela conta que chorou e chorou e chorou muito. As autoridades começaram a investigar e perceberam que na mesma noite que o Hugo perdeu a vida, a Fernanda foi até uma estação de táxis que ficava mesmo em frente lá ao apartamento deles no Parque das Nações e pediu um táxi que a levasse até Vila Nova de Gaia, no norte do país. Ela só regressou a Lisboa quando as autoridades entraram em contacto com ela e disseram que precisavam que ela estivesse em Lisboa para falarem com ela, para investigarem o caso, para tentarem perceber o que é que ao certo teria acontecido com o Hugo. O corpo do Hugo foi levado para a autópsia e eles ficaram a perceber que ele tinha suporíferos na corrente sanguínea. E suporíferos são medicamentos que normalmente têm um efeito sedativo, são utilizados para tratar distúrbios do sono, como por exemplo insónias. Temos aqui, por exemplo, o diazepam, já falamos do diazepam em algum destes casos, que é muitas vezes utilizado para adormecer as vítimas ou pelo menos mantê-las mais dormentes. E então o Hugo tinha isto na corrente sanguínea. Para além disso, eles ficaram a perceber que, apesar de existir gelo seco na cena, o Hugo não faleceu devido à inalação do dióxido de carbono libertado pelo tal gelo seco. A causa oficial de morte do Hugo foi a inalação de monóxido de carbono, que as autoridades concluíram que foi libertado por um incêndio que aconteceu no quarto. Ao analisarem a cena, eles perceberam que em duas extremidades diferentes do colchão onde estava deitado o Hugo, houve um incêndio, em que então o Hugo, deitado lá na cama, sem se conseguir mexer muito bem por causa do comprimido que tomou, que falamos há bocadinho, começou a inalar o fumo e que eventualmente também foi queimado. Durante a investigação, a PJ esteve a falar com testemunhas, por exemplo, pessoas do prédio que pudessem ter visto ou ouvido alguma coisa, e eles falaram com uma vizinha que disse que realmente naquela noite ouviu assim uns sons de um homem, que parecia tipo um homem a pedir ajuda. No entanto, esta vizinha não fez nada, mas o que a PJ conseguiu perceber aqui é que provavelmente o Hugo estava acordado quando o incêndio começou, e que ele se começou a sentir mal por causa da inalação, se calhar já a ser queimado vivo e que deve de ter tentado se levantar, pedir ajuda, no entanto, por causa da medicação que ele tinha na corrente sanguínea, ele não se conseguiu mexer muito bem. Eles também falaram com um casal de vizinhos que se cruzou com a Fernanda naquela noite e já vamos falar daqui um bocadinho com que aspecto é que a Fernanda estava a sair da cena, mas este casal explica que cruzaram-se com ela e que a Fernanda, tipo, não lhes falou do que é que estava a acontecer, não disse que precisava de ajuda, não fez em momento algum questão de explicar que o Hugo estava dentro do quarto a precisar de ser socorrido. Então a PJ concluiu, a partir da sua investigação, que a Fernanda comprou os tais 35 quilos de gelo seco porque queria assassinar o Hugo. Naquela noite, ou por vontade própria, ou sem ter noção através da Fernanda, o Hugo tomou o tal comprimido para dormir. E depois a Fernanda colocou o gelo seco na cama e atirou-lhe água para cima para que o dióxido de carbono se libertasse mais rapidamente, para o Hugo inalar e depois perder os sentidos e falecer. Só que a Fernanda ficou com medo que isto não fosse suficiente para ele morrer. Então o que é que ela fez? Compraram a tal braseira com a justificação de que era para aquecer o apartamento e depois, a partir desta braseira e do carvão, a Fernanda começou um incêndio no colchão onde estava deitado o Hugo, na expectativa que ele morresse agora sim a partir da inalação de dióxido de carbono, e no pior dos cenários possíveis, morria
com um incêndio. Quando o alarme de incêndio do apartamento começou a tocar, a Fernanda saiu do quarto e fechou a porta atrás dela, ou seja, ela deixou ativamente o namorado dela lá dentro com um incêndio que ela sabia perfeitamente que estava a acontecer. Ela pegou nos 2.100 € que o Hugo trazia naqueles dias anteriores do pai, que relembro que o pai achava que ia pagar o casamento ao filho. Ela pegou nesses 2.100 € e foi até à tal paragem dos táxis e fugiu para o norte do país. Tendo em conta estas circunstâncias e provas todas, a Polícia Judiciária apreendeu a Fernanda pelo homicídio do Hugo Oliveira e ela passou os 10 meses seguintes na prisão de Tires a aguardar julgamento. O julgamento começou em janeiro de 2018. No primeiro dia, a Fernanda foi vestida de preto dos pés à cabeça e sempre que falava, chorava também. Em tribunal, a Fernanda partilhou a sua história do relacionamento entre ela e o Hugo. Ela pintou uma figura de um homem com sérios problemas mentais, que tinha muitos pensamentos depressivos, muito negros, de tirar a sua própria vida, e que ela era uma mulher preocupada com ele, que estava constantemente a tentar puxá-lo para cima, que não se importava de pagar todas as contas dele, de o sustentar, ou seja, a pintar aqui muito uma figura de que ele aqui era o problema, pelo menos ao início. Voltando ao momento em que a Fernanda e o Hugo foram viver para Lisboa, ela explicou em tribunal que eles tomaram esta decisão e ela estava disposta a pagar aquela renda porque ela queria ajudar o Hugo a sair do buraco negro onde ele se encontrava e ele estava mesmo muito mal, com pensamentos muito sombrios, e ela achava que aquela mudança de ambiente podia fazer-lhe bem. A Fernanda descreve o Hugo como uma pessoa incrivelmente instável, difícil de se lidar, que chorava o dia todo, todos os dias, e que falava frequentemente em tirar a sua própria vida e que chegou mesmo a propor à Fernanda fazer um pacto suicida. Ela tentou de várias formas tirá-lo desta situação, tentar alegrar-lhe os dias. Ela pagou viagem aos dois até Paris, Veneza, Roma, Barcelona, Milão, todos os sítios possíveis para tentar que ele saísse daquele pensamento depressivo, só que sempre que eles voltavam a casa, o Hugo voltava a ter o comportamento que tinha anteriormente, ou seja, voltar a falar de terminar com a sua vida, estar extremamente depressivo, sempre a chorar, ser uma pessoa difícil de se lidar, isto tudo segundo a Fernanda, relembro. A Fernanda também diz que o Hugo era um homem extremamente possessivo, muito ciumento, que quando ela estava a dar aulas na escola, que ele não gostava, porque ele não tinha aquele controlo de saber onde é que ela estava, com quem estava, de saber, tipo, todos os movimentos dela constantemente. Durante o horário de trabalho, segundo a Fernanda, o Hugo era capaz de lhe ligar 40 a 50 vezes por dia. Então, por causa disto, a Fernanda diz que se viu forçada a parar de dar as aulas na escola e a ter como única fonte de rendimento estável as explicações. Só que ao fim de algum tempo, o Hugo também não queria que ela pudesse dar as explicações em casa, porque lá está, era o momento que a Fernanda explica, ela não passava com ele e passava sim a dar as tais explicações. Então chegou a um ponto que ela até com as explicações teve de parar. Ela diz que foi a partir daqui que eles os dois criaram ali uma bolha e entre eles os dois começaram a viver, como eu referi há bocado, única e exclusivamente um para o outro. Ela diz que eles eram siameses num casulo. Ela partilhou também que o Hugo era extremamente inconsistente naquilo que ele queria. Ele tão depressa era capaz de lhe estar a dizer que a amava muito, que queria passar o resto da vida com ela, queria casar-se com ela, construir uma família, viverem felizes para sempre, como no momento a seguir estava a dizer que eles tinham de morrer e morrer juntos. Em tribunal, a Fernanda disse: acabávamos pelo menos uma vez por mês, agora percebo que ele era obsessivo. Ele dizia que ouvia vozes e que tínhamos de ficar juntos. Ele acreditava na reencarnação e dizia-me que íamos ter com a minha mãe e com os nossos avós. Durante o julgamento, a juíza perguntou à Fernanda se o Hugo era violento para ela, e a Fernanda respondeu não, ele só ficava violento quando eu lhe falava em ir ao psiquiatra. No entanto, isto é inconsistente tendo em conta aquilo que a Fernanda partilhou anteriormente. Na altura que ela foi apreendida pela PJ e que teve de ir para a prisão de Tires, ela teve uma avaliação psiquiátrica e ela partilhou com o médico que ela tinha sofrido abuso extremo por parte do Hugo, desde humilhações a pontapés, cabeçadas, tudo o que fosse possível de agressão, tanto física como psicológica. Por isso eu não percebo porque é que no julgamento ela disse que não foi agredida, se tinha dito anteriormente que tinha sido. Mas a Fernanda partilhou em tribunal que, ao fim de vários meses a lidar com estes problemas psiquiátricos do Hugo, que ela própria caiu numa depressão.
Relativamente então à forma como o Hugo perdeu a vida, a Fernanda e a PJ tinham versões muito diferentes. A PJ acreditava que a Fernanda assassinou o Hugo e a Fernanda contava que, na verdade, aquilo tinha sido um pacto suicida. A Fernanda disse que, então, ao fim de estar ali a conviver com o Hugo, ela própria ficou muito depressiva e que ele estava sempre a referir o tal pacto e que uma das vezes que ele perguntou se ela queria fazer o pacto, ela acabou por responder que sim. Ela disse que naquela noite, depois de saírem do jantar, que foi tipo uma espécie de último mimo, que eles chegaram ao apartamento e ela diz: eu liguei mesmo a braseira porque estava muito frio no apartamento. Depois disso, eles agarraram-se um ao outro e começaram a chorar muito abraçados. Ela, nesta versão que conta no tribunal, diz que limitaram-se a isso, a estar juntos a agarrar, mas na tal avaliação, na altura que foi apreendida, que falámos há bocadinho, ela disse que durante este momento carinhoso entre os dois antes da morte, que o Hugo teve energia para a agredir fisicamente. No entanto, em tribunal, ela não contou esta parte da história. Depois, ela diz que o Hugo tomou o tal comprimido para dormir por vontade própria, que depois eles os dois puseram o gelo seco à volta da cama e que eles os dois puseram água por cima do gelo seco para que o dióxido de carbono fosse libertado mais rápido. Ela conta também que queria avançar com o pacto, mas que ali a meio do processo ficou com medo e por este motivo é que fugiu e deixou o Hugo sozinho. Ela disse em tribunal: cometi um crime, ajudei a pessoa que mais amava a morrer e eu também quero morrer. E ele pediu-me para morrer, depois de tomar os comprimidos, atirou 2 garrafas de água para cima do gelo seco, eu atirei pelo menos mais 2, e ele disse-me obrigada, amorzinho, eu saí e ele ficou. Estava desnorteada, tinha medo de ser presa, eu nem sabia o que fazer. A juíza disse que a história da Fernanda era muito incoerente. Por exemplo, a PJ na investigação descobriu que ela foi vista a regressar ao apartamento depois de supostamente o incêndio ter começado, no entanto, não pediu ajuda a ninguém. Depois, se recordam há bocadinho, eu referi 2 vizinhos que se cruzaram com ela e que ela não pediu ajuda. Estes vizinhos notaram também que ela estava a utilizar uma peruca. Mas a Fernanda explicou que só tinha esta peruca porque, por causa da depressão, ela estava a perder muito cabelo. E realmente isto pode acontecer, uma pessoa perder cabelo por causa de uma depressão. Mas a juíza apontou que não fazia muito sentido, porque a Fernanda disse que estava muito desorientada ao ponto de se esquecer da carteira, no entanto, não estava desorientada o suficiente para não se esquecer da peruca e dos 2.100 euros. Não faz muito sentido, realmente. Existiam aqui 3 possibilidades para o que poderia agora acontecer à Fernanda legalmente falando. Ela podia ser acusada de ter ajudado o Hugo a falecer, e isto em Portugal dá direito a 3 anos de prisão. Podia ser acusada de homicídio qualificado, que em Portugal vai desde os 12 até aos 25 anos, e esta seria a pior hipótese para a Fernanda. Ou podia não ser condenada de todo. Em março de 2018, soubemos o verdicto. A Fernanda foi condenada a 17 anos de prisão, 16 pelo homicídio do Hugo e 1 por fogo posto. Para além disso, ela teria de pagar 59.000 euros à família do Hugo. Quando a Fernanda ouviu o verdicto, chorou durante os momentos, mas depois recompôs-se e acompanhou os guardas prisionais para sair da sala de tribunal e voltar para a sua cela em Tires. Mas afinal, qual é o motivo? Porque é que a Fernanda haveria de querer assassinar o suposto companheiro dela? Aqui o que a acusação acredita é que a Fernanda estava cansada. Estava cansada de viver naquele relacionamento onde o Hugo tinha claros problemas mentais e que precisava de ajuda. Ela estava cansada de ser puxada para baixo por ele e que quis resolver o problema da pior forma possível, mas da forma quase que mais definitiva possível também. A procuradora disse: começando a ficar desesperada da sua ligação, começou a procurar formas de se livrar dele, libertando-se de todos os seus problemas. Só mais tarde é que foram confiscados os aparelhos eletrónicos da Fernanda e as autoridades fizeram as perícias e perceberam que, através do computador dela, ela foi à internet e procurou coisas como matar alguém a utilizar gelo seco, como matar uma pessoa sem deixar pistas e quanto tempo é que uma pessoa tem de ficar exposta a dióxido de carbono para morrer. Ou seja, com isto ficamos a ter a certeza. O plano, pelo menos o plano original da Fernanda, era assassinar o Hugo a utilizar gelo seco. A Fernanda começou a servir esta pena de 17 anos na mesma prisão onde aguardou pelo julgamento em Tires. E umas semanas depois de lá estar, ela contratou um advogado novo. Nesta altura faltava apenas um mês para ela poder ir a recurso à segunda instância e ela queria agilizar o processo.
Conseguiram fazer o processo para ir a recurso a tempo e ele aconteceu no Tribunal de Relação de Lisboa, só que este tribunal concordou com a primeira instância, ou seja, a Fernanda teria mesmo de servir 17 anos de prisão. Mas os advogados da Fernanda consultaram o acórdão, que é basicamente a decisão final do tribunal relativamente a um processo em instância superior, como era o caso, porque estava a acontecer no Tribunal de Relação de Lisboa, e eles perceberam que o processo era nulo, ou seja, que a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa não era válida. Isto porque, pelos vistos, o Tribunal de Relação de Lisboa cometeu um erro judicial. Eles fizeram uma alteração não significativa aos factos quando comparados aos factos que foram apresentados à primeira instância e não avisaram a Fernanda. E isto não se pode fazer. A Fernanda tinha de ser notificada para ter tempo para recorrer à tal alteração, mesmo que esta alteração não tivesse sido significativa. Com esta informação, os advogados da Fernanda foram ao Supremo Tribunal de Justiça e este tribunal deu-lhes razão. A Fernanda aqui devia de ter sido notificada e não foi, por isso a pena que o Tribunal de Relação de Lisboa deu à Fernanda, os 17 anos, não era válida e por isso o julgamento teria de acontecer de novo. O tribunal disse: a prova que levou à condenação e o resto da apreciação do recurso da defesa para a relação mantêm-se intactos. É necessário agora à arguida poder apresentar defesa sobre os novos factos. Só que agora aqui uma coisa engraçada que na verdade não mete piada nenhuma. A Fernanda já tinha esgotado o tempo que podia estar em prisão preventiva e por causa deste problema com o Tribunal de Relação de Lisboa, ela foi libertada. Na altura ela tinha 36 anos. E durante este período de tempo, ela tecnicamente não tinha registro criminal, porque o outro julgamento foi considerado inválido. Então, sem registro criminal, a Fernanda ficou no centro de Lisboa a dar aulas de português e de inglês a alunos do quinto ano. Também durante esta altura, a Fernanda arranjou um namorado novo, entretanto, eles separaram-se, mas ele conta que, assim, aquelas conversas normais que se tem no início de uma relação, a perguntar pelos relacionamentos anteriores, e a Fernanda disse-lhe que o ex-namorado dela tinha morrido num acidente de carro. Ele notou também que a Fernanda era bastante controladora, parecia que ela sabia tudo aquilo que ele ia fazer 10 passos à frente daquilo quando ele fazia. Então, o julgamento repetiu-se e a Fernanda foi mais uma vez condenada a 17 anos de prisão. Não mudou exatamente nada. E quando ela percebeu que o Supremo Tribunal de Justiça estava prestes a tornar a sua condenação definitiva, ou seja, ela ia para a cadeia, ela fugiu de Portugal em fevereiro de 2021. 3 meses depois, em maio de 2021, foi emitido o mandato de detenção para a Fernanda. No entanto, as autoridades não faziam ideia onde é que ela estava e a partir daqui começaram à procura dela, basicamente, para poderem prender. Ficamos a saber onde estava a Fernanda em setembro de 2022, quando ela foi encontrada na cidade da Praia, em Cabo Verde. Neste bairro onde estava a viver, a Fernanda estava a viver uma vida completamente normal, nem parecia que estava a ser procurada em Portugal por homicídio. E, entretanto, nesta altura, ela arranjou um companheiro novo, um homem chamado Wilson Baltazar, e eles conheceram-se em 2021 e começaram um relacionamento e estavam ali a viver uma vida perfeitamente normal. O Wilson partilhou mais tarde que ele não fazia ideia que a Fernanda estava a ser procurada pelas autoridades portuguesas, e ele contou depois numa entrevista como é que ele descobriu. O Wilson contou que um certo dia estava a ir para casa à hora do almoço do trabalho, como ele fazia a maior parte dos dias, e que pelo caminho ele ligou à Fernanda. E ela não atendeu. Ele ficou um bocado preocupado porque a Fernanda era aquele tipo de pessoa que atendia o telemóvel sempre à primeira. Então, durante o caminho, ele tentou ligar-lhe mais algumas vezes e ela nunca atendeu. Quando ele chegou a casa, ele estava à espera de a encontrar lá dentro, mas em vez disso encontrou a casa toda virada do avesso, uma confusão completa, parecia que eles tinham sido assaltados, e então ele ficou extremamente preocupado, tentou ligar à Fernanda mais uma dezena de vezes, mas ela nunca atendeu. Só passado umas horas é que o Wilson recebeu uma chamada da Polícia Judiciária de Cabo Verde a explicar que a Fernanda estava apreendida. O William foi logo à cadeia central da praia, que era onde estava a Fernanda a visitá-la, e só aqui é que ele ficou a saber que ela era procurada em Portugal por ter assassinado um homem. E ele explica que ao início ficou chocado, que não estava à espera que a Fernanda tivesse aquele histórico, mas ele não ficou chocado o suficiente, porque em vez de se separar dela, ele decidiu que se queria casar com ela. O William caracteriza a Fernanda como uma mulher dedicada, meiga, simpática, carinhosa, tudo assim, adjetivos incríveis.
Na mesma entrevista que o Wilson contou esta situação toda, ele disse: "Eu amo a minha esposa e quero dar-lhe todo o apoio possível." E depois o entrevistador pergunta, tipo, nós sabemos a partir do advogado da Fernanda que ela quer ser mãe. O que é que o Wilson pensa disso? E ele disse: "Teremos a oportunidade de ter aquelas visitas especiais, visitas íntimas. É a única via que nós teremos." Em março de 2023, meio ano depois de ter sido apreendida pelas autoridades de Cabo Verde, a Fernanda veio finalmente para Portugal para começar a servir a sua sentença de 17 anos pelo homicídio do Hugo Oliveira. Este processo demorou tanto tempo, meio ano, porque a Fernanda recorreu a tudo o que era possível para tentar ficar presa em Cabo Verde em vez de ter de vir para Portugal. Mas no final do dia, ela está, neste momento, a servir a pena cá em Portugal. Tanto quanto eu sei, ainda está aberta a questão se a Fernanda vai conseguir pagar os tais 59 mil euros à família do Hugo, mas eu acredito que eles já tenham pelo menos uma sensação de alívio por saberem que a mulher que assassinou o filho deles está ao menos presa neste momento. Muita gente aponta que, apesar de a forma inicial como a Fernanda escolheu matar o Hugo, que era através do gelo seco, ser uma morte que não é muito dolorosa, no sentido que a pessoa perde a consciência antes de falecer, que, entretanto, o plano dela, como mudou para o incêndio, que incluiu o Hugo sentir as queimaduras, sentir a ser queimado, que foi uma coisa muito cruel, que foi das mortes mais cruéis que alguém pode escolher para matar outra pessoa. Não foi tipo simplesmente pegar numa arma e dar-lhe um tiro na cabeça. Percebem o que eu estou a dizer? Não foi uma coisa assim rápida. Morrer com a inalação de monóxido de carbono e também ao mesmo tempo sentir o fogo a chegar à pele, a atingir a pele, os músculos, os nervos, é uma coisa muito dolorosa. Então as pessoas têm aqui aquela coisa que parecia mesmo que a Fernanda queria quase que vingar-se do Hugo, vingar-se por ele ter problemas mentais e por estar naquele relacionamento a sofrer com a própria cabeça dele, que ela queria do género fazê-lo sofrer como ela achava que ele a tinha feito sofrer a ela. E aqui acho que estamos todos de acordo que, obviamente, se a Fernanda não estava feliz naquele relacionamento, ela tinha só de o terminar, quanto muito incentivar o Hugo para ele ir buscar ajuda, informar os pais dele que ele estava com estes problemas, mas ela não fez isso, ela manteve-se ali nas mentiras com ele, parece que estava a alimentar este estado depressivo dele e quando finalmente não aguentou mais, escolheu matá-lo de uma forma muito, muito cruel. Até mesmo o facto de ela se ter cruzado com vizinhos, ela entrou no táxi, ela fez a viagem até ao Porto, ela teve várias horas para pegar no telemóvel e dizer a alguém: "Olha, estou arrependida, fiz uma coisa, não sei o quê, o Hugo está a precisar de ajuda." Ela não fez nada disso, ela nunca sentiu em momento nenhum remorsos, tanto que agora ela continua a dizer que é inocente e que aquilo era um pacto de suicida. Mas digam-me vocês, o que é que vocês acham? Quais é que acham que foram as verdadeiras motivações da Fernanda para assassinar o Hugo? Porque é que acham que mesmo agora, tipo, ela já recebeu a sentença, porque é que ela continua a dizer que é inocente? Será que existem pessoas que acham que ela é mesmo inocente? Se for esse o vosso caso, digam-me, expliquem-me porquê, que eu gostava de saber. O que é que vocês acham também desta palhaçada toda dela ter fugido para Cabo Verde e da polícia portuguesa ter andado imenso tempo atrás dela, daquele processo judicial todo, ter tido aquele problema? Digam-me o que é que vocês acham, que eu gosto sempre de ver a vossa opinião nos comentários. Vou também deixar contactos nos recursos do episódio para o caso de alguém que esteja a ver, esteja atualmente a lidar com problemas psicológicos, pensamentos depressivos, de tirar a própria vida, ou também para caso alguém da vossa família esteja a lidar com estes problemas, porque infelizmente é muito mais comum do que aquilo que nós achamos. Lembrem-se sempre que as coisas ficam sempre melhores. Este foi então o caso da Fernanda Baltazar, a assassina do gelo seco. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.